Olá, começa agora mais um programa sobre vinhos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso e bem polêmico, os aromas do vinho. Afinal, mais de 70% de uma degustação trata-se de aromas. Hoje nós vamos reconhecer todos eles. Abacaxi, hortelã, damascos. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa descrevendo os aromas do vinho e falando sobre todos esses aromas, o chocolate, as flores, cerejas, frutas secas? E aí você fica se perguntando, mas será que todos esses aromas cabem dentro de uma taça de vinho? Pois é, a verdade é que, a partir de um certo momento, começaram a estudar o vinho e descobriram que a gente precisa, para poder descrever esse vinho de uma maneira fácil e que eu possa conversar com uma pessoa, tanto na China quanto no Brasil ou no Japão, a gente precisa conhecer um pouco esses aromas e isso se torna um descritor do vinho. Por exemplo, quando nós temos vinhos brancos, os vinhos brancos são muito aromáticos, florais, algumas frutas brancas. Essa é uma característica que não é uma regra, como nada no vinho é uma regra, vocês sabem, né? Mas ela é uma regra básica para você reconhecer alguns aromas no vinho. Na verdade, os aromas do vinho se dividem em 3 momentos muito distintos. Como eles se formam? A gente, quando pensa em todos esses aromas aqui, na verdade é o seguinte: o primeiro momento que se forma aroma num vinho é quando tudo em torno, o terroir, é a uva, é o tipo de uva, tudo isso vai ajudar a formar esses aromas. Então a gente chama de aromas primários, são aromas mais frescos, como se você estivesse entrando numa feira livre, quando você encontra frutas frescas, vegetais, algumas sementes, algumas cafés, algumas coisas assim. Então isso a gente está falando do primeiro momento dos aromas. No segundo momento, os aromas se formam quando a gente vai produzir mesmo vinho. E são os aromas que a gente chama de secundários. E eles estão relacionados à manipulação. O que é produzir um vinho? Na verdade, a gente transforma a uva, o suco de uva, em vinho através da fermentação. E esse processo dá origem a novos aromas, que, por exemplo, são os aromas fermentativos, aromas de pão, banana, alguns aromas lácteos, eles se formam nesse momento. E depois, finalmente, nós temos os aromas que nós chamamos de terciários, ou aromas de redução ou guarda. São aqueles aromas mais complexos, como frutas secas, chocolate, tabaco. E esses aromas se formam ou dentro da garrafa, quando você deixa o vinho guardado, né, no momento de guarda, ou nas barricas de carvalho, que é onde a gente armazena o vinho. Eu trouxe alguns vinhos. Nós temos um vinho branco, um rosé, o rosé, na verdade, ele é um vinho vinificado com as uvas tintas, porém que ficam menos tempo em contato com as cascas. E isso me dá um vinho mais claro do que o tinto e com uns aromas um pouco diferentes. Quando nós colocamos o rosé no nariz, e um exercício muito bom para você perceber mais aromas é você girar a taça. Isso ajuda os aromas a se desprenderem, porque afinal de contas o aroma é uma molécula. Ela é volátil, ou seja, ela evapora. E é assim que você vai sentir o aroma do vinho. Então você gira a taça, coloca no seu nariz e você vai começar a perceber alguns aromas. A gente tem que entender que, por exemplo, quando eu abro o meu vinho, ele precisa de um tempo para que esses aromas vão se liberando lentamente. E o vinho é como nós. Ele tem uma idade onde ele está ainda muito jovem, uma idade onde ele vai estar no seu apogeu e depois quando ele finalmente começa a decair e morrer. E para a gente perceber os aromas é a mesma coisa. Muitas vezes o vinho, principalmente os tintos, precisa ser decantado. E aí, então a gente tem uma peça que é o decanter, é uma peça de cristal, tá certo? Onde ela tem a boca mais larga
para que a gente possa colocar o vinho aqui e ajudar esses aromas a volatizarem, ou seja, a evaporarem, a se liberarem. Então a gente coloca com todo cuidado. Num jargão do vinho, a gente fala que o vinho vai abrir. Deixa por um tempo no decanter, que pode ser de meia hora a 1 hora. E o que vai acontecer aqui é que esses aromas todos vão começar a evaporar e a se liberar. Às vezes o vinho tá meio, o que a gente diz, fechado. Ou seja, você não consegue perceber muito bem esses aromas. Então você precisa da ajuda de um decanter para que você possa liberar todos esses aromas. A verdade é que a nossa memória, ela é associativa. Quando a gente sente um aroma, a gente geralmente lembra de uma pessoa, de uma situação. Então existem aromas que nós vamos gostar muito e outros que a gente às vezes não vai gostar nem um pouco, porque vai nos lembrar ou uma situação, uma pessoa que a gente não gosta. E isso é normal, é assim mesmo que funciona a nossa memória. Então, às vezes é um pouco complicado para a gente reconhecer um aroma e poder falar o nome dele. É muito engraçado, e eu vou até contar um caso pessoal meu. Eu, quando comecei a estudar os aromas, o que eu me interessei mais foi porque num determinado dia eu abri um vinho, que era um Chardonnay, e o que me veio à cabeça foi uma cena da minha infância. Eu fiquei muito intrigada com aquilo. Na verdade, eu me vi na praia chupando um sorvete de abacaxi. E aí eu fui procurar entender o que estava acontecendo. Então, isso é muito normal. A gente às vezes sente e não sabe dizer o nome daquele aroma. A gente pensa numa situação. E às vezes é uma situação muito pessoal. Como é que você vai explicar para alguém qual era o aroma que você sentia quando você era criança e entrava na casa da sua avó? É difícil, né? Por isso existem os estudos e hoje é tudo bem mais fácil. Primeiro você precisa treinar bastante. Comece a cheirar tudo que você tiver à frente, comece a sentir os aromas e tente memorizar. Algumas vezes peça para que as pessoas preparem algumas taças para você, como a gente tem aqui hoje, com algumas coisas dentro, alguns elementos, e de olhos fechados procure sentir esses aromas e pensar no que é. Pense só no nome do aroma. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes eu tô te propondo alguma coisa, mas é assim mesmo, a gente vai treinando e as coisas vão ficando mais fáceis, mais gostosas. Você pode fazer disso um jogo divertido, chamar os teus amigos e colocar várias taças com vinhos, com aromas, e assim vocês vão brincando e aprendendo. É treinar mesmo. Costumo usar a caixa de aromas. Por quê? Nem sempre a gente tem disponível todas as frutas e todas as essências numa vez só. Às vezes você tem que ir à feira, é um pouco trabalhoso. Então, numa caixa de aromas, geralmente você tem reunido as essências mais importantes que aparecem nos vinhos. E ela te ajuda a treinar. Por quê? Quando você pega o aroma, você também não sabe o que é. E isso é legal, porque acaba que você fica com uma interrogação na cabeça. Você vai sentir e vai tentar reconhecer com as cartas. Vai procurar que aroma é esse que você está sentindo. Então, isso vai ajudando você a treinar a sua memória. E com o tempo, quando você menos esperar, você está descrevendo o aroma sem pensar. E é muito normal que você continue lembrando e tendo as suas associações. Isso é assim que a gente funciona mesmo. Se você tem a sua memória olfativa bem treinada e se você está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, você vai poder dizer para ele muito mais do que simplesmente eu gostei desse vinho, esse vinho é bom, é gostoso, é docinho ou alguma coisa assim que não vai dizer nada, né? Então, de repente, você pode usar uma descrição muito mais real do que você está sentindo. Um vinho muito aromático, um aroma intenso, floral. Eu consigo perceber aqui notas cítricas, notas de, por exemplo, uma raspinha de limão, um leve toque de abacaxi, a minha história do abacaxi. Enfim, você consegue descrever o seu vinho. E muitas vezes a descrição sai do nariz e passa pela boca, porque alguns aromas a gente não consegue perceber no nariz. Mas quando a gente bebe o vinho e engole, o que acontece? O nosso corpo ele é quente, a nossa boca é quente. O vinho tem álcool. Com isso, você, ao ingerir o vinho, colocar na boca, ele vai evaporar
esse álcool vai se dissipar e você consegue, pelo que a gente chama de retroolfato, perceber novos aromas. Então, por isso que a gente fala que 70% da degustação é o olfato. E é mesmo. Eu acho que agora o nosso vinho tinto já decantou o suficiente e vai nos contar bastante coisa sobre os seus aromas. A gente sempre sente primeiro sem girar e depois dá uma girada e percebe novos aromas. Esse é um vinho bastante complexo, a gente precisou decantar porque ele não estava abrindo sozinho, ele precisa de um tempo, ele precisa de uma respiração. Então é um vinho que tem aromas muito interessantes, frutas secas, eu percebo muito nítido aqui o figo seco, alcaçuz, um toque bem interessante de madeira, um tostado e chocolate. Agora eu vou experimentar. Na boca, eu além de todos esses aromas, eu ainda consigo perceber umas notas de tabaco, o que torna esse vinho bastante interessante, um vinho gastronômico, que com certeza vai harmonizar muito bem com comidas de inverno, com comidas mais pesadas, como por exemplo uma carne assada, um risoto com fungo ou mesmo uma polenta, e com isso a gente faz uma belíssima harmonização. Bom, o programa de hoje está terminando, eu espero você no nosso próximo programa e espero que você tenha gostado e se divertido. Procure treinar e depois você me conta como foi o seu treino. Um beijo e até a próxima. Cheers! Agora eu começo aqui? Começa aqui. E às vezes eu sei que não é difícil reconhecer todos, né? Não é fácil reconhecer todos, né? Então eu enrolei tudo, né? Totalmente. Eu ia dizer, não é fácil e eu falei, não é difícil. Mais empolgação. Tá. Tá. Começa agora mais...